O presidente Jair Bolsonaro afirmou que concederá um novo auxílio emergencial. Ao passo disso, foi divulgada a prévia do Produto Interno Bruto do país. O índice aponta que a economia brasileira teve uma retração de 4,05% em 2020. Sobre esses assuntos envolvendo os rumos econômicos do nosso Brasil, a gente conversa agora com o economista e professor do INSPER, Fábio Austrauskas. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Bom dia quem está nos assistindo aqui na segunda edição do Jornal da Manhã. Muito bem, Fábio. Então, nós temos a notícia que a prévia do PIB aponta, que a economia teve uma queda de 4,05% em 2020. Então, para a gente entender o economês, o que significa isso na prática, no dia a dia dos brasileiros? No dia a dia dos brasileiros, e todos notamos ao longo de 2020, houve uma perda de renda, um recuo da produção brasileira, que está mensurada aí nesses 4%, que é um número bastante expressivo quando nós olhamos uma situação normal. Numa situação de pandemia, esperava-se, inclusive, no início da pandemia, um número bem superior a esse, bem mais expressivo, que só não ocorreu, Lívia, por conta das medidas que o governo tomou de auxílio emergencial durante o ano de 2020 e que serão fundamentais ainda durante o ano de 2021, uma vez que, ao contrário do que esperávamos durante o ano de 2020, e a frase daquela época do auge da pandemia em 2020 era de que vai passar, o que nós vimos é que, primeiro, ainda não passou e, segundo, vai demorar para passar. Fábio, e também, se confirmada a queda do PIB, interromperá uma sequência aí de 3 altas seguidas no nível da atividade econômica. Esse já era um resultado já esperado por conta da pandemia de coronavírus, nós sabemos disso, mas é um resultado dentro ou além das expectativas? Ele até ficou, vamos dizer, além das expectativas no sentido positivo. O recuo de 4%, ele é um recuo, em outros países até houve recuos maiores que esse. Nós vimos, por exemplo, o caso da Inglaterra, que os dados saíram agora recentemente, números próximos de 9% de recuo na economia da Inglaterra, por exemplo. Os países que adotaram medidas de auxílio emergencial, de contramedidas, para a queda da economia, tiveram mais sucesso do ponto de vista econômico, e o Brasil entre eles. O ponto relevante aí é o fôlego para a continuidade desses programas de auxílio, que fazem com que a economia perca um pouquinho de força se não houver essa continuidade ao longo de 2021. Fábio, e além da prévia do PIB brasileiro, nós temos hoje também a prévia da confiança nos Estados Unidos. O que impacta a Bolsa e o mercado brasileiro? Explica para a gente. A Bolsa é um setor bastante interessante, muito nervoso, muito dinâmico e que é movido por expectativas e, portanto, muitos movimentos da Bolsa, quando nós enxergamos, podem até nos trazer um pouquinho de dúvida com relação ao real caminho que a economia está seguindo. No caso dos Estados Unidos, é muito provável que haja um aumento aí de ânimo por conta da mudança de governo, as medidas que estão sendo tomadas, que não necessariamente podem se refletir no médio e longo prazo. Esperamos que sim, todos nós sempre torcemos de maneira otimista para que as medidas econômicas, não só no Brasil, como no restante do mundo, sejam positivas, mas isso nós só vamos ver ao longo do tempo. De fato, o que nós temos são 2 movimentos importantes. Um, que é a vacina, que traz um alívio aí na área sanitária, uma possibilidade nova de crescimento econômico, então a vacina é importante do ponto de vista de saúde e de economia, mas há uma outra vacina tão importante quanto do ponto de vista da economia, que se chama emprego. Enquanto não houver uma geração de emprego, nós não teremos criação de renda e nós não teremos retomada de crescimento. Essa é a dúvida lá nos Estados Unidos e esta é a dúvida também aqui no Brasil. Como se dará a retomada dos empregos perdidos? Fábio, então, já aproveitando esse descontrole que nós ainda assistimos na pandemia, especialmente aqui no Brasil, com essa questão da vacinação, derruba as previsões de uma recuperação econômica do Brasil ainda para este ano de 2021?
Ela está comprometida, Lívia. Ela não está mais comprometida porque é fato, e a gente deve reconhecer isso, que o governo começou o ano, pelo menos do ponto de vista político, bastante positivo, porque conseguiu colocar aliados na Câmara, conseguiu colocar aliados no Senado, nas duas casas, e, portanto, possibilitou que a agenda do governo fosse destravada para esse ano. É preciso agora que essa agenda, e vocês viram isso agora, logo na entrevista anterior, de reforma administrativa, reforma tributária, seja rapidamente colocada na pauta, votada e seja colocada em prática para que o país possa readquirir capacidade de investimento, capacidade de credibilidade junto ao mercado interno e externo. Isto promoverá uma volta mais rápida do crescimento econômico. Caso contrário, o que nós teremos é uma economia com muita dificuldade de se recuperar ao longo do ano de 2021, principalmente passado esse grosso dinheiro que foi colocado no ano de 2020, aí próximo de 700 bilhões de reais, né, entre auxílios e outras medidas. Como que o senhor analisa essa questão da volta do auxílio emergencial? O Brasil tem um fôlego? Primeiro, eu acho que é importante nós colocarmos a lição aprendida ao longo de 2020 com relação ao auxílio emergencial. Ele se mostrou um instrumento bastante poderoso para conter uma queda maior do PIB, como nós falamos do bloco anterior. Ele também promoveu, ou adiou, pelo menos, uma desigualdade, né, social maior. Então, ele promoveu uma igualdade maior, né, uma distribuição de renda melhor da economia, colocando dinheiro, né, para aquela camada da população totalmente desprotegida, e isso ficou evidente, né, inclusive fato que resultou disso foi até um aumento, né, em alguns itens de varejo como alimentos, porque parte da população que não tinha acesso a esse bem básico, né, que é alimento, passou a ter acesso a isso. Então, a lição que ficou ao longo de 2020 é que o auxílio emergencial é um instrumento poderoso de redistribuição de renda, poderoso para diminuir os efeitos da pandemia, os efeitos de uma recessão econômica. Porém, ficou uma outra lição também, né, Lívia, que é a necessidade do governo, seja brasileiro, seja qual for o governo que tenha adotado essas medidas, de promover fontes de recursos para bancar esse auxílio emergencial. O dinheiro que o governo gastou ao longo de 2020 com o auxílio emergencial foi importante, porém foi muito além do que o governo poderá gastar este ano, por exemplo, sob pena de ter um efeito adverso muito negativo, muito ruim, que seria uma perda de credibilidade, um descontrole das contas públicas e uma perda de credibilidade junto ao mercado financeiro interno e externo, o que faria com que o governo tenha dificuldade, né, de financiar sua dívida pública, que está num patamar muito alto. Bom, nós ainda não temos um valor definido pelo ministro Paulo Guedes, né, algo oficial sobre esse auxílio emergencial, mas alguns integrantes da equipe econômica falam em 4 parcelas de R$250, sendo que esse valor ele pode ser decrescente, né? Ele começa com R$250 e passa depois, posteriormente, para R$200. Alguns economistas até avaliam que aquele valor de 600, logo no início da pandemia, foi muito alto. Como que o senhor enxerga, né, esse valor de R$600 e agora esse novo que pode ser de 250, professor? Pois é, Lívia, quando a gente diz R$600 um valor muito alto, pode parecer para alguns, né, e para nós, inclusive, como cidadãos, algo que soa até como insensível, né, porque é um valor baixo, né, R$600, mas muito importante, e eu dizer, olha, não, esse valor é muito alto, né, chega a soar de uma maneira estranha. Mas faz sentido do ponto de vista econômico essa posição de que o valor tenha sido talvez um pouco acima do necessário ou do possível para o governo, porque de fato, como eu disse, parte desse auxílio emergencial acabou gerando um surto inflacionário no aumento de alimentos, o que mostra, né, que houve algum desequilíbrio momentâneo, né, por parte de oferta e demanda gerado por essa entrada rápida, né, e grande, esse volume grande de ajuda do governo.
Portanto, um pequeno ajuste, um equilíbrio disso para o ano de 2021, por dois motivos. Primeiro, porque o governo não tem dinheiro para manter os R$ 600 como fez em 2020. E segundo, porque o governo aprendeu, ou nós aprendemos como usar este dinheiro de uma maneira melhor, para quais camadas, para quais populações, quais programas utilizar, faz sentido que ele seja de menor tamanho ao longo de 2021, sim. Se vai ser 250 por 4 meses, 200 por 5 meses, 200 por 4 meses, 300, é algo que tem ainda que ser trabalhado, pensado e também politicamente votado. Não é só uma questão, infelizmente, econômica, né? Professor, e o auxílio emergencial pode ser um novo ruído entre a equipe econômica e o novo presidente da Câmara, Arthur Lira? Como que o senhor acha que vai ser essa relação? Não me parece, ou quero crer que não vai haver muito ruído, ou não deveria haver muito ruído entre o líder da Câmara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, com o governo, uma vez que ambos foram bastante enfáticos aí, logo que o Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara, apareceu com o Paulo Guedes, que representa a equipe do governo econômica, dando anúncios de que estaria trabalhando em favor das pautas do governo. Então, esse ruído, se houver, ele vai ser em decorrência da característica intrínseca do que nós chamamos de centrão, que é algo, a boa parte dele, formada por deputados, senadores, que acabam migrando, segundo interesses momentâneos, para uma posição mais pró-governo ou mais anti-governo ali para interesses próprios. Mas caso a gente consiga manter o que foi combinado entre as partes quando o Arthur Lira assumiu a presidência, não acredito que esse ruído vai atrapalhar o governo, não. Muito bem, nós conversamos com o economista e professor do INSPER, Fábio Austrauskas. Professor, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos e pela conversa. Eu que agradeço a você, Lívia, e bom dia para todos do Jornal da Manhã. Até mais, uma ótima sexta-feira.